Ordem do dia. Propostas inscritas. Nomes dos apresentadores ou das apresentadoras. 2, 3, 4, 5, 6. 3. Composição da mesa. Presidente ou presidenta e secretário ou secretária sentam-se à mesa. O secretário ou a secretária procede à leitura da pauta. Pergunta se todos no auditório aprovam e, em seguida, respeitando a ordem estabelecida, solicita que o apresentador escolhido pelo grupo ou a apresentadora escolhida pelo grupo apresente as propostas. 4. Leitura juntamente com professor ou professora e antecipadamente das regras para saber como participar e resolver dúvidas e impasses. Regulamento do debate deliberativo. Seção 1. Dos debates. Artigo 1º. Para entrar em discussão, qualquer assunto deverá ser precedido de uma proposta devidamente inscrita na pauta do dia e, após a leitura, aprovada por todos presentes no auditório. Artigo 2º. O membro de qualquer grupo que desejar usar da palavra e desde que não esteja apresentando, dirigir-se-á ao presidente ou à presidenta, dizendo: peço a palavra, senhor presidente, ou senhora presidenta. Artigo 3º. Em se tratando de proposta e se ela for muito extensa, proponente deverá encaminhá-la por escrito à mesa. Artigo 4º. Feita uma proposta, ela só será posta em discussão caso receba o apoio por parte de outro membro do grupo ou presente no auditório, que, dirigindo-se ao presidente ou à presidenta, dirá: apoio a proposta feita ou simplesmente apoiado. Artigo 5º. Submetida a proposta à discussão, membros do grupo que desejarem falar deverão solicitar a palavra ao presidente ou à presidenta. Artigo 6º. O presidente ou a presidenta concederá a palavra ao membro ou à membra do grupo ou a qualquer presente no auditório que primeiro solicitar, e quando dois ou mais a solicitarem ao mesmo tempo, será concedida àquele que estiver mais distante da mesa.
Artigo 7º. Quando muitos membros ou presentes no auditório desejarem falar, o presidente ou a presidenta poderá ordenar a abertura de inscrições, o que será feito por um dos secretários ou uma das secretárias, sendo concedida a palavra rigorosamente pela ordem de inscrições. Artigo 8º. O plenário poderá limitar o número de inscrições e o tempo dos apresentadores ou das apresentadoras. Anteriormente, por decisão do plenário, poderá ser limitado o tempo dos oradores. Artigo 9º. Feita uma proposta e posta em discussão, qualquer membro ou membra dos grupos ou presentes no auditório poderá apresentar uma proposta substitutiva, ou seja, uma proposta baseada na que originalmente foi feita, que não altere seu sentido e alcance. Parágrafo 1º. Uma proposta substitutiva não poderá contrariar fundamentalmente a proposta original. Parágrafo 2º. Uma vez recebida pela mesa, a proposta substitutiva à discussão passará a ser feita em torno dela. Parágrafo 3º. Encerrada a discussão e posta a votos, a proposta substitutiva, se ela for vitoriosa, desaparecerá a proposta original. Se for derrotada, a proposta original voltará à discussão. Artigo 10º. Feita uma proposta e colocada em discussão, qualquer membro ou membra do grupo poderá propor emendas para acrescentar-lhe palavras ou frases, emendas aditivas para suprimir-lhe palavras ou frases, emendas supressivas, ou formular proposta que inclua as duas hipóteses. Parágrafo 1º. Apresentada e apoiada a emenda, a discussão passará a ser feita em torno dela. Parágrafo 2º. Encerrada a discussão sobre a emenda, o presidente ou a presidenta aporá a votos e, caso vitoriosa, será acrescentada a original ou dela subtraída, seguindo-se a votação da proposta em plenário, tenha ela sido emendada ou não.
Artigo 11º. Para facilitar a discussão ou votação, o presidente ou a presidenta poderá dividir uma proposta que conste de vários pontos, submetendo à votação cada um deles separadamente. Artigo 12º. Uma proposta poderá ser retirada de discussão por solicitação expressa de seu proponente, com apoio do plenário. Artigo 13º. Matérias oriundas de grupo de trabalho ou comissões não poderão ser adiadas ou devolvidas à sua fonte de origem, sem que a Assembleia tome conhecimento do seu conteúdo. Seção 2. Da votação. Artigo 14º. Concluída a discussão, o presidente ou a presidenta anunciará com clareza a proposta a ser votada, podendo determinar a sua leitura, se julgar necessário, pondo a votos, dizendo "está em votação" ou usando expressão equivalente. Artigo 15º. Após a declaração pelo presidente ou pela presidenta de que a proposta está em votação, a nenhum membro ou a nenhuma membra dos grupos ou presentes do auditório poderá ser concedida a palavra, sob qualquer alegação, antes que os votos sejam apurados. Artigo 16º. Submetida a proposta à votação, o presidente ou a presidenta deverá solicitar dos membros dos grupos e dos presentes no auditório os votos favoráveis e, em seguida, os votos contrários, anunciando imediatamente o resultado da votação. Artigo 17º. Havendo necessidade, a critério da mesa, os votos poderão ser contados. Artigo 18º. Poderão ser usadas as seguintes formas de votação: 1. Levantar uma das mãos. 2. Colocar-se de pé, levantando um cartão de votação. 3. Dizer sim para favorecer a proposta e não para contrariá-la.
4. Utilizar o escrutínio secreto, quando for julgado necessário. Anteriormente, conveniente. Artigo 19º. As propostas serão decididas por maioria absoluta de votos. Artigo 20º. Qualquer membro ou membra dos grupos ou os presentes no auditório que julgue ter havido erro ou omissão na contagem ou soma de votos poderá requerer a sua recontagem, que, a critério da mesa, será feita imediatamente, sem discussão. Artigo 21º. Qualquer membro ou membra do grupo que tenha sido vencido na votação poderá solicitar a inserção em ata da justificativa do seu voto, o que deverá ser feito sucintamente por escrito, em linguagem adequada, sem ofensa ao plenário ou a qualquer juízo da mesa. Artigo 22º. Qualquer membro ou membra poderá solicitar a palavra pela ordem, que lhe será imediatamente concedida nas seguintes circunstâncias: 1. Quando não estiver sendo observada a ordem dos debates nos termos deste regimento. 2. Quando algum orador ou alguma oradora tratar de matéria alheia ao debate em curso ou estranha à sessão. 3. Quando desejar propor. A. O encerramento da discussão e imediata votação. B. O adiamento da discussão por tempo determinado ou indeterminado. C. A entrega ou devolução do assunto a uma comissão para posterior apresentação. D. A volta ao plenário de assunto que tenha sido adiado. E. A limitação de tempo de cada orador ou oradora na discussão de qualquer matéria. F. A prorrogação ou encerramento da sessão. G. O pronunciamento de até 2 membros ou 2 membras do grupo de favoráveis e 2 contrários à proposta em discussão. Artigo 23º.
A questão de ordem suscitada por membros do grupo, após breve exposição, será resolvida pelo presidente ou pela presidenta. Artigo 24º. O membro ou a membra do grupo ou presente no plenário que desejar apartear um orador ou uma oradora deverá primeiro solicitar o seu consentimento, não podendo falar se o aparte lhe for negado. Parágrafo 1º. Os apartes deverão ser feitos para esclarecer o orador ou a oradora ou para fazer-lhe perguntas que esclareçam o plenário sobre o ponto que está em discussão. Parágrafo 2º. Os apartes não deverão ser discursos paralelos ao do orador aparteado ou à da oradora aparteada. Parágrafo 3º. O tempo usado pelo ou pela aparteante será descontado do tempo a que o orador ou a oradora tiver direito de usar. Artigo 25º. O presidente ou a presidenta não poderá ser aparteado ou aparteada, nem o proponente ou relator que estiver encaminhando a votação.